A gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, e versículo de número 5. Tito fica antes de Filemão, que fica antes de Hebreus. Ou seja, a carta de Paulo a Tito está bem pertinho da epístola aos Hebreus, bem no finalzinho da Bíblia. Carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, e o versículo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Feliz com Deus porque Ele é bom e deu essa oportunidade de nós estarmos aqui na casa dele para juntos adorarmos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem achou diz amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar. Quero pedir para baixar um pouquinho. O musical ficou muito alto. Hoje, antes de eu entrar na palavra aqui, hoje a minha esposa se superou, né? Aquilo que vocês ouviram ali foi ela mesma que montou. Eu fiquei pasmo agora. E o pior é que montou no celular, irmão. É incrível, né? Quem tem um dom não adianta segurar, né? Porque senão você vai de arrasto de atrás, né? É uma benção mesmo. Porque eu tô falando isso porque eu já lutei com a tal da música, irmão. Sério. Eu já briguei com isso aí, até não quero mais. Porque não consigo, não vai. Eu toco tão bem na igreja, irmão, que um dia eu estava tocando o teclado e o pastor da igreja estava cantando. De repente o pastor parou e falou assim: irmão, assim não dá. Ou um ou outro. Nós dois não funciona junto. De tão errado que eu tocava, o pastor até parou de cantar. Mas vamos para a palavra do Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a Tito e está falando sobre a salvação que é operada na raça humana através de Cristo. E é importante destacar, eu quero começar dizendo que Deus não tem culpa nenhuma da queda do homem. Todos os méritos da queda é do próprio, não tem culpa nenhuma. Deus fez tudo certinho, foi o homem que errou. Deus não errou em nada, a questão é que o homem errou. Todos os méritos, a culpa é totalmente do homem, pelo homem ter caído em pecado. Deus não tem culpa nenhuma. Deus é inocente na questão. Deus criou o jardim do Éden, criou o homem, a mulher colocou no jardim e disse: não comam daquela fruta, porque aquela fruta é prejudicial a vocês. Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem daquela fruta, vocês vão ter problemas, então não toquem nela. Mas eles desobedeceram por causa da curiosidade e da tentação da serpente, foram e comeram da fruta e caíram em pecado. Deus não tem culpa nenhuma nisso. A culpa é toda do homem. Todos os méritos da queda é do homem. E apesar disso, apesar do homem ser culpado e de merecer a morte, Deus na hora não os matou, mas proveu uma maneira de os salvar. E ainda Deus colocou um dispositivo no homem chamado consciência. Ninguém se engane
que o pecado arrasta a pessoa e a pessoa não conseguiu se livrar. Não, a consciência do homem dizer, isso aí é errado, hein? Faz isso não. Mas ele, eu vou fazer. E vai vivendo dessa maneira, até o ponto que a consciência se cauteriza. E o errado passa a ser certo, e o certo passa a ser errado, e fica por isso mesmo. Mas o início, para entrar no mundo de pecado, a consciência vai estar dizendo, esse aí não pode, hein? Não faz isso aí, roubar não é certo, mas ele vai roubar. Não pega, não é seu, mas vai lá e pega. A consciência está trabalhando para tirar o homem do erro, mas o homem continua errando. E não só isso, mas lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor diz assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. A partir de agora o homem vai viver 120 anos só. Porque até ali, o homem vivia quase 1000 anos. O homem mais velho encontrado na Bíblia é Matusalém, que teve 969 anos. Quase um milênio. Irmão, é muito ano para viver, né? Mas o homem pecando demais, e Deus disse assim, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E o espírito ali, eu gosto de frisar, está em E maiúsculo, quer dizer, o espírito de Deus está brigando com o homem, dizendo, para rapaz, não faz isso, faz o que é certo, não entra por esse caminho. O espírito está brigando com ele, mas quanto mais vida ele tem, mais ele peca. Em vez de ele ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz do diabo, ele ouve a voz do pecado, e ele é levado para o erro. Então Deus disse, não posso dar muita vida para o homem. Já pensou, irmão? Calcula comigo, só raciocina. Já pensou se um homem que nem Hitler vivesse 900 anos? Deus me livre. Não dá, né? Melhor que viva 70, 80 no máximo. Então Deus limitou a vida do homem, foi baixando, até ali 120, depois caiu para 70. Não, o homem pode viver 80, até 100, 125, 130, mas existe uma média que é 70 na Bíblia. Por quê? Porque senão o homem peca demais, e o Espírito do Senhor está trabalhando. O homem peca, e para se salvar? O que Paulo está dizendo aqui, que o homem não tem nenhum mérito na salvação. A questão da salvação é o contrário. A questão da queda, todos os méritos são do homem. A questão da salvação, nenhum mérito é do homem. Todos os méritos são de Deus. Você é salvo não é porque você é bonitinho. Não é porque você é mais engraçado que os outros, ou porque você sabe cantar, ou sabe andar, ou faz negócio direito, ou porque você não, eu vigio. Não é por isso que você é salvo. Você é salvo porque Deus salvou você. Olhe bem o que a Bíblia está dizendo. Não pelas obras de justiça. Não é pelas obras más, completamente que não. Imagina, pelas obras de injustiça. Porque matei alguém, hei de ser salvo? Não, não é isso. Mas as obras de justiça, por aquilo que eu faço de certo, por ser justo, não pela minha justiça, é que eu vou ser salvo. Mas, segundo a misericórdia. A Bíblia é tão poderosa, irmão. Se você gastasse um tempo para conhecer mais a Bíblia, mais homem, mais mulher de Deus, a coisinha ia ficar boa, hein? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, que a justiça do homem, quando ele é justo, não quando ele é qualquer um de nós, quando ele é justo, perante Deus, a justiça dele, é como um trapo de imundícia, não serve para nada. A justiça de um homem não serve para nada perante Deus. Quando ele é justo, ele é justo, mas isso não vai conquistar a Deus. A justiça de um homem perante Deus não se aproveita. Para piorar, sabe o que a Bíblia diz? Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 1, Deus diz assim: eu procurei um homem, que estivesse fazendo a justiça, que estivesse praticando a justiça, não achei. Sabe o que Deus diz lá? Tem 2 homens na Bíblia que têm moral com Deus.
Vou falar o nome deles. Daniel. Daniel era um cidadão de moral, tanto no seu tempo, como em todos os tempos. Passaram-se eras e o profeta Daniel continua sendo um homem honrado. Daniel era um homem justo. Ele viveu entre vários impérios de sua época e todos eles, Daniel perseverou justo. Daniel, e o pior, irmão, deixa eu te contar, Daniel era político. Você já pensou Daniel vivendo nos nossos dias? Daniel era político, ele era governador, ele era embaixador, ele era representante do imperador, ele sempre estava no meio da política. E ele era justo, não praticava a injustiça. E outro homem na Bíblia que também é justo é o servo Jó. Que a Bíblia chega a dizer: o homem era tão justo que se desviava do mal, fazia o que era reto perante os olhos do Senhor, a ponto de Deus falar para o diabo: tem visto meu servo Jó? Como quem estivesse dizendo: tá vendo como dá certo, rapaz? O Jó está conseguindo. Aí Deus diz assim lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 14: ainda que Daniel e Jó intercedessem por esta cidade, ainda assim ela seria destruída. Por quê? Porque aí a justiça de Daniel e a justiça de Jó não são suficientes. E você está muito aquém de Daniel e de Jó, mas muito longe. Daniel e Jó estão muito na sua frente em questão de justiça. Mesmo que você decida hoje: não, a partir de hoje, pastor, eu vou ser o homem mais bonzinho dessa terra. A partir de hoje eu não faço uma maldade a ninguém. A partir de hoje você santo, 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 justo, 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 bonzinho, bonzinho. Mesmo assim você não vai chegar aos pés de Daniel e de Jó, porque eles eram perfeitamente justos, honestos, sinceros diante de Deus. Mas a justiça deles não servia para aplacar a ira de Deus para a humanidade. Mas se não é por méritos nossos, por que não é? Efésios capítulo 2, versículo 8 até 10 diz assim: não é pelas vossas obras, para que vocês não se gloriem. Porque se tem uma coisa que Deus detesta, eu disse que Deus detesta, é isso mesmo. Deus detesta uma pessoa que se gloria de uma pequena coisa, uma pessoa que fica se vangloriando por nada. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus detesta. Deus faz questão de derrubar o nariz do camarada no chão. Prova disso é Gideão. Gideão era o mais insignificante da família dele. Ele não tinha aspiração de futuro nenhum para ele. Aí Deus apareceu com ele. O anjo do Senhor apareceu e falou com ele assim: Deus é contigo, varão valoroso. Você vai ser usado para livrar o meu povo da servidão dos midianitas. Ele disse ao anjo do Senhor, estava dizendo ao próprio: o mais pequeno da casa de meu pai não tem condição. Deus falou: não, mas é você mesmo. Nessa pequena força tua, eu vou te usar e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. A primeira coisa que ele fez foi derrubar o altar de Baal. E eu achei destacando assim, só um pouquinho da mensagem, só para tirar uma coisinha para cá. Interessante, né? Ele derrubou o altar de Baal de noite. No outro dia, os sacerdotes de Baal foram à casa do pai dele e falavam: queremos Jerubaal aqui fora. Porque o nome de Gideão, ele era Jerubaal, Gideão é o mesmo nome, só diferente, mas é o mesmo nome. Queremos Gideão aqui fora. Por quê? Porque ele derrubou o altar de nosso Deus. Ah, é? E o que vocês querem? Nós queremos vingança. Aí o pai de Gideão diz assim: vem cá, mas o Baal não é Deus? É, Baal é Deus. Ah, mas por que Baal não se vinga por ele mesmo? Por que vocês não deixam que Baal se vire? Vocês vão ter que defender o vosso Deus? Ele não tem força para se vingar?
Aí disseram, a palavra que o senhor está dizendo é boa, vamos deixar que Baal se vingue de Gideão. E até hoje Gideão está bem. Baal não é Deus. Só que o menino Gideão foi lá e deu voz. Olha, o Senhor falou comigo e mandou reunir os homens para a batalha contra os midianitas. Vieram 32 mil. Esses soldados corajosos, aquele que bebera água que nem um cão, aquele que fez um teste com eles. Sabe quem passou no teste dos 10 mil? 300. 300 homens. Se você fosse Gideão, lutar com um enorme exército, que 32 mil era pouco, imagine com 300. Aí o Senhor disse a Gideão, você vai com esses 300 e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Por que o Senhor fez isso? Para que Israel não dissesse depois, foi a nossa mão que nos livrou. Deus detesta esse tipo de coisa. Gente que se vangloria por pouca coisa. Na questão da salvação, Deus está olhando para os crentes e dizendo, você está sendo salvo por isso que você está fazendo? Seu bobo. Você não está fazendo nada para ser salvo. Para você ser salvo, eu já fiz tudo por você. Não é por aquilo que você faz que você é salvo. É por aquilo que Cristo já fez. Cristo já fez. Você não, irmão, eu quero chegar no céu, por isso eu estou fazendo a coisa certa. Não, você está errado, irmão. Você está fazendo a coisa certa, sabe por quê? Porque você já é um salvo. Porque para se salvar, você não vai conseguir. Aqui está dizendo assim, ó, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Por aquilo que fizemos de justo? Não foi por isso. Não foi. E quando está dizendo obras de justiça que houvéssemos feito, está se relacionando a todas elas. E diz assim, mas segundo, quer dizer, por causa dela, a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? O dicionário Aurélio disse assim, ó, compaixão suscitada pela miséria, pela dor alheia. A misericórdia é quando você olha uma pessoa num estado deplorável e você se coloca no lugar dela e você quer fazer alguma coisa, você quer resolver a situação. Isso é misericórdia. Você viu a pessoa na miséria e quer tirar ela de lá, quer fazer alguma coisa, se colocou no lugar dela e agora quer tirar ela de lá. Isso é misericórdia. Olha, será que Deus fez isso por você? Não, raciocina. Será que Deus foi realmente misericordioso com você? Será que Deus olhou a sua situação deplorável, se colocou no seu lugar e tirou você de lá? Deus é a própria misericórdia encarnada. Deus sim é misericórdia. E o homem não entende nada de misericórdia. Sabe o que diz a Bíblia sobre a misericórdia? Lamentações capítulo 3 e versículo de número 22, Jeremias disse assim, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Se não fosse a misericórdia do Senhor, você não estaria aqui ouvindo essa mensagem. É a misericórdia do Senhor que te mantém de pé. Se não fosse a misericórdia do Senhor, você não tinha levantado hoje. Basta um vento diferente passar por você e você já morreu. Se não for a misericórdia do Senhor, não vai adiantar você se trancar dentro de um quarto, se esconder do mundo dizendo, aqui o diabo não me pega, nenhum vírus me pega, nada me pega. Trancado lá você morre. Cai um helicóptero em cima da sua casa. Cai uma bomba, uma bala perdida. Não tem jeito. É a misericórdia do Senhor que te mantém. Ela não tem fim. E é o motivo. Você está aqui hoje. Não é porque você está fazendo tudo certinho. Não, irmão, eu me cuido. Não, irmão, eu vigio. Tem rua que eu não ando. Tem isso que eu não faço.
Olha, irmão, eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Não é isso, é a misericórdia do Senhor. Mas essas coisas não são necessárias? É claro que são. Você não vai deixar o carro aberto na rua. Ah, não, o Senhor cuida. É a misericórdia mesmo. Não é bem assim. Mas não é por aquilo que você faz. É a misericórdia que te cuida, que te protege. Na questão da salvação, é a mesma coisa. Romanos capítulo 3, versículo 24, vai dizer que nós somos salvos pela graça. Outra palavra que o cristão deveria gastar uma vida para entender o que é. Graça. Porque definição assim rápida é favor imerecido, algo que você não merece. Salvação é uma delas. Você não merece essa dádiva. Se fosse pelos seus méritos, por aquilo que você faz, por aquilo que você deixa de fazer, você ia para o inferno. Mas a graça de Deus te alcançou, e por causa desta graça é que você é salvo. Mas ele merece ser salvo? Não, ele não merece, mas Deus quis salvar. É assim. Sabe o que a Bíblia diz? Efésios capítulo 1 e versículo 7. Segundo as riquezas da sua graça. Quer dizer, a graça é muito grande. A graça é muito rica, é muito poderosa. Se o diabo pensa que tem poder para destruir alguém, se o mundo pensa que pode acabar com a vida de alguém, é porque não enxergou o tamanho da graça. Porque o diabo pode destruir uma vida quantas vezes ele quiser, mas quando essa pessoa cai nas garras da graça, a graça reconstrói e regenera e faz dela uma nova criatura. O mundo pode distorcer, fazer lavagem cerebral, fazer você ir parar numa situação incrédula, mas se você cair nas mãos da graça, a graça vai mudar tudo isso. Existem pessoas que entram dentro da igreja como se estivesse caminhando, carregando um trem nas costas, de tão pesado que é. Mas aí quando ele chega aqui na frente, com todo aquele esforço, aquele sacrifício, e aquele monte de diabo dizendo, não vai lá, ele encontra a graça. E a graça tira tudo aquilo dele. Num estalar de dedos, ele sente vontade de voar. Porque está tão leve. Parece que o chão desapareceu, está voando, está pisando em pluma. É a graça é grande. Uma coisa que me chama a atenção na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que é para nós irmos ao trono de Deus com ousadia. Irmão, ir ao trono de Deus com ousadia, falar com Deus como se estivesse falando, eu vim aqui porque eu preciso falar com o Senhor. Meu Deus, irmão, ousadia diante do trono de Deus. O trono de Deus é santo, santo, santo. Mas o crente tem acesso, ele pode chegar lá e falar diretamente com o Pai. Ele não precisa de um intermediário aqui, outro intermediário ali, outro que vai levar ali, outro que vai cobrar aqui. Não, ele mesmo diretamente vai até o trono do Pai e fala, eu vim aqui conversar com o Senhor. E sabe o que mais? O Pai escuta. O Pai não faz de conta que não está te ouvindo. Mais um falando aí. Não, ele te escuta e presta atenção. E é bom que você seja sábio no seu falar, quando falar com o Pai, porque ele vai te ouvir e vai te responder, vai te enviar a resposta. A justiça é totalmente divina, não é a justiça do homem. A nossa justiça, sabe, Deus, o nome de Deus já é o Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 33 e versículo 16, eles o chamarão Senhor, justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. E se você tiver o Senhor como sua justiça, irmão, aí Romanos capítulo 8 e versículo 1 está se referindo a você. Nenhuma condenação há. Ninguém pode te apontar o dedo
ninguém pode te mandar para o inferno, ninguém pode fazer nada com você. Por quê? Porque Deus é por ti, quem será contra ti? Deus está na tua vida, quem é louco de se posicionar contra você? Se o Senhor é sua justiça, se o Senhor é sua justiça, você realmente está muito bem. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, peleja e julga com justiça. É importante observar, julga e peleja com justiça, porque às vezes as pessoas até julgam com uma certa justiça, não comparada à justiça divina, mas na hora de dar a sentença, na hora, irmão, daí já muda tudo. Não, Deus não. Deus, ele olha, ele vê, ele julga, e a determinação, a sentença, a batalha, tudo que ele fizer é com justiça. Se Deus fez algo por você, ele está certo. Se ele não fez, ele está certo do mesmo jeito. Se ele te deu o que você pediu, ele está certo. E se ele não deu, está certo também, irmão. Deus não erra. Deus é justiça. Deus não é injusto. Deus é totalmente justo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, está dizendo que a igreja é o testemunho de que a justiça de Deus é verdadeira e poderosa. Por quê? Porque você não tinha solução, você estava perdido, mas o sangue de Cristo remiu a sua alma e te deu salvação. Vamos aqui para a segunda parte aqui da mensagem, para nós irmos para o encerramento, que eu quero. Estou vendo que os irmãos estão cansados e querem ir para casa. Senão eu fico falando aqui, os irmãos falam, irmão, para de falar que eu quero ir embora. Aqui a palavra está dizendo assim, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Primeiro, regeneração. Sabe o que é isso? É nascer de novo. O Jesus mesmo disse lá em João 3:5, que diz assim, aquele que não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Não é o fato de você vir aqui, pegar uma carteirinha e sair mostrando para o povo, dizendo assim, tá vendo? Eu sou dessa igreja aqui, eu sou crente, me respeito que eu sou crente. Não é isso que resolve, não. Não é também o fato de você vir aqui, começar a crescer aqui, virar obreiro, virar pastor, virar o que for. Não é esse caso. Pode virar até o apóstolo. Se você não nasceu de novo, você não é salvo. Mas ele canta muito. Nossa, que voz! Se não nasceu de novo, está perdido. Mas preguem, tem uma habilidade. Rapaz, ele consegue dominar as palavras. Tem palavras que ele fala que eu nem no dicionário já achei. Pois é. Mas se não nasceu de novo, vai para o inferno. Tem que nascer de novo. Jesus deu uma sentença: quem não nascer, não pode ver. A palavra está dizendo que nós somos salvos. Deus é quem nos salva, não é nós que nos salvamos. Mas precisa primeiro acontecer o novo nascimento. Tem que acontecer regeneração. Eu li numa enciclopédia que regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em uma nova criação. E a Bíblia confirma isso lá em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, porque diz assim: nova criatura é. Nova criatura. Não é mais a mesma. Nova criatura é uma nova personalidade. É o mesmo casco, mas lá no interior é outra pessoa. É uma pessoa que nasceu de novo. Saudade, irmão, dos tempos em que as pessoas vinham para a igreja, entregaram o coração para Jesus e realmente nasciam de novo. Fez-me lembrar do irmão Henrique que foi matar o pastor. Já contei isso, mas vou contar de novo, porque eu gosto. O irmão Henrique foi com espingarda, revólver,
faca, facão, vão matar o pastor, acabar com essa igreja. Chegou lá, ele se lembra que estava lá na frente, aquele punhado de arma lá nos pés do pastor, e ele chorando igual criança. Irmão, nasceu de novo. Dali nunca mais carregar arma, dali nunca mais dar facada, tiro, converseiro louco de matar todo mundo. Acabou, nasceu de novo. Agora nós estamos vivendo num tempo que a pessoa diz: eu estou indo para a igreja. Está indo para a igreja? Estou indo para a igreja. Mas ela continua a mesma coisa, irmão, fazendo tudo que fazia antes. Que regeneração estranha, não? Porque a pessoa que é nascida de novo, ela sente aversão, nojo pelo pecado. Se a pessoa não sente nojo, nenhum tipo de aversão pelo pecado, então ela não nasceu de novo. Ela só está indo na igreja. Mas continua vindo. É melhor estar na igreja do que lá fora. Hoje mesmo estava conversando com o pastor, que a pessoa estando no lugar certo, pode acontecer um milagre de Deus na sua vida. Lá em Toledo, um rapaz, bom menino, rapaz, gente boa, olha, gente boa mesmo, mas ele estava num bar. Chegou alguém atrás dele e falou assim: ei, me dá um cigarro. Ele falou: eu não tenho cigarro. Ah, você tem cigarro? Sim, me dá um cigarro. Não, eu não fumo, eu não tenho cigarro. Você vai me dar um cigarro? Não tem cigarro. O camarada foi para casa, pegou uma faca, chegou lá e deu-lhe uma facada nas costas. Ele ficou paralítico, porque o outro entendeu que estava sendo afrontado, sei lá, e o diabo colocou coisa na cabeça dele. Era uma boa pessoa, um bom rapaz, mas estava no lugar errado. No lugar errado, teve um problema. Agora, tem na Bíblia uma história de uma mulher que tinha a mão mirrada. E ela estava na sinagoga num dia de sábado. Ela não estava fazendo nada lá, irmão. Ela só estava lá. Aí Jesus pegou o livro dessa mulher no sábado e disse para a mulher: estende a tua mão. E a mulher estendeu e ficou curada. Olha, então, ela não estava fazendo nada, só estava no lugar certo, irmão. O fato de estar na igreja já é bom demais, porque numa dessa você está vindo na igreja, não se libertou direito, mas está vindo, está indo. O Espírito Santo te pega, te renova, te transforma e te faz uma nova criatura. Melhor, né? Tem que haver a regeneração, porque a partir do momento que houver um novo nascimento, sabe o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12 e 13? Aqueles que recebem a Jesus como Salvador têm o direito de serem filhos de Deus. Aí você passa a ser filho de Deus. Aí tem um ditado, um provérbio errado aí fora e diz: mas eu também sou filho de Deus. Não, peraí, você não é não. Você é criatura de Deus. Por quê? Porque se você quiser ser filho de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa receber a vida para Cristo. Estão como no mundo de zumbi, estão mortas. Eu ia dizer para você que você está certo. Enquanto a pessoa não entregar a vida para Cristo, ela está morta. Ela está morta, só não sabe, esqueceu de cair. Se ela quiser viver, ela precisa aceitar a Cristo. A pessoa que aceita Cristo, ela sai das trevas para a luz, da morte para a vida. Aquele que não tem Jesus, ele já está morto. Está só respirando, mas está morto. Está condenado à morte eterna. O segundo passo, depois da regeneração, novo nascimento, é a renovação do Espírito Santo. Tremendo isso aqui, irmão. Agora vai ficar pesado. Renovação do Espírito Santo. Renovação é o quê? Renovação é todo momento novo. Está renovando, está novo. Tipo, a palavra de Deus, ela se renova, está sempre nova. A palavra de Deus nunca fica velha. Podem passar mais 5.000 anos,
nós vamos estar pregando essa mesma Bíblia, ela vai continuar nova, atual, nova, sempre nova. A ação do Espírito Santo na sua vida não pode ficar antiga. Você não pode viver só do passado. Ah, não, porque antigamente eu falava com Deus e Deus falava. Não, a ação do Espírito Santo tem que ser sempre novo. Hoje falei com Deus, hoje o Espírito Santo tocou no meu coração, hoje Deus falou comigo, eu ouvia. Irmão, a ação do Espírito Santo não pode ficar no passado, ela tem que estar em evidência. Crente vive em novidade de vida, ele não vive de passado. Quem vive do passado, diz os pregadores famosos aí, que é museu vive do passado, precisa do passado para sobreviver. Crente vive é do agora, do hoje. Eu estou sentindo a presença de Deus agora. O Espírito Santo de Deus está em mim agora. O Espírito Santo está trabalhando agora. A coisa está tão ruim que eu estava ouvindo um hino agora, hino de gente famosa, e o camarada estava cantando assim: Espírito Santo vem me visitar, desce Espírito Santo sobre nós. Eu falei, meu Deus do céu. O camarada esqueceu que a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e faz morada dentro do cristão. Então ele não tem que descer, ele tem que morar. Ele não tem que visitar, dar um toque, estou por aqui ainda, hein? Não, ele já tem que fazer morada, irmão. Não é no culto que você vem aqui e sente a presença de Deus. Ô irmão, hoje, graças a Deus, aquele culto estava uma bênção. Pregador avivado, tinha Deus na voz. Não, irmão, não é isso. Você tem a presença de Deus dentro de você. Se o pregador falar lento igual eu, ou ele se falar avivado, com bastante eloquência, o Espírito Santo está dentro de você, não é na voz do pregador. Quando essa história mudar, irmão, vai ser uma revolução tão grande, porque aonde um crente estiver, o Espírito Santo de Deus está, o poder de Deus está, Jesus está, milagre está acontecendo, vida está sendo transformada, família está sendo reconstruída. Aonde tem um crente, a presença de Deus chegou. E não foi isso que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Vós sois. Quando Jesus disse vós, ele não estava dizendo assim, os pastores são a luz do mundo. Estava dizendo a todos nós. Todo o que crê, aquele que crê, é crer, aceitar as Escrituras. O Espírito Santo, ele vai produzindo renovação, a nova experiência. Todo momento você está sendo avivado, ativado. E qual que é o principal papel do Espírito Santo na sua vida? Fazer você chorar. Irmão, Deus está na minha vida, estou chorando. Deixa de ser bobo, rapaz. Estamos vivendo num tempo que o camarada quer ganhar uma medalha porque chorou na igreja. Não, hoje eu estou. O principal papel do Espírito Santo na sua vida é produzir o caráter de Cristo em você. Se você vir na igreja rodar, profetizar, falar em língua, virar piruleta, dizer que foi arrebatado, mas continuar passando calote, falando mal da vida dos outros, isso é mentiroso, rapaz. Não é o Espírito Santo na tua vida, não tem como concordar. Não tem como concordar. Porque a ação de Deus é contínua, é todo momento, não é só aqui dentro. Aqui é a reunião da igreja. Nós somos igreja, nós nos reunimos aqui. O Espírito Santo está em nós. Então nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor. Mas Ele está nas nossas vidas. Sempre, todo momento. Na hora que você vai ao mercado, Deus está lá com você. Na hora que você vai assistir televisão, o Espírito Santo está lá com você, irmão. Aí você assistindo Fred Krueger. Que ruim, né? Fred Krueger matando todo mundo. E as pessoas correndo de medo, e você, ei Deus, está vendo isso aí? Jesus, olha. Irmão, a situação de nós é um cristianismo improvável. É uma cristandade estranha, abstrata, assim. A fé das pessoas de hoje é bem esquisita, porque o Espírito Santo deve produzir essa renovação constante em você.
Tem gente que está na igreja e já faz sofá aqui. Quando ele abriu o olho, ele viu ali na frente dele. Não é que ele abriu o olho, quando ele viu aquilo na frente dele, ele estava ali, estava tudo normal, estava tudo acontecendo. Ele viu um demônio na frente dele com um monte de corrente e queria pegar. E ele tentando gritar, mas a voz não saía. E aquilo era como se fosse uma coisa muito real. Aquilo era como se estivesse ali mesmo. E ia pegar. E o desespero batendo na alma, e ele tentando fugir, tentando gritar, tentando fazer qualquer coisa, e nada dava para ser feito. E quando aquilo saiu da frente dele, ele estava procurando um lugar para se esconder. Aí passou a acreditar, porque viu? O processo do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não tem que ser algo assim que Deus tocou. 10 anos atrás Deus falou comigo. Não, ela tem que ser renovação. O Espírito Santo tem que estar falando com você. O pregador está pregando, a palavra de Deus está entrando nos seus ouvidos, descendo ao seu coração e trabalhando a sua alma. E você diz: maravilha, Deus, isso eu vou colocar em prática na minha vida. Deus, é de verdade isso aí, isso é a tua palavra. Bons tempos. As pessoas hoje, o pregador está pregando, eles estão dizendo: não, se eu estivesse pregando, eu iria pregando diferente, eu pregaria melhor do que ele. Não, porque isso não se aplica assim, tem que ser desse outro jeito. Ele está falando, mas ele não vive isso aí não. As pessoas estão fazendo muitas teses, estão debatendo e se debatendo demais, e não estão ouvindo o que Deus está gritando aos ouvidos dela. É hora de um compromisso mais sério com a palavra e com o Espírito Santo de Deus. É hora de reacender a chama, porque a chama não se apagou por completo, mas ainda dá tempo de você deixar Deus fazer esse milagre na sua vida. Você não está totalmente perdido, não está tão longe que Deus não possa te alcançar. Deus pode reacender e reconstruir tudo isso. Não é você que vai fazer. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Deus já fez, pelo trabalhar de Deus. A Bíblia diz que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo vai nos transformando. Olha o poder da palavra, de glória em glória. Transformação de Deus na sua vida, de glória em glória. Não é de tempestade em tempestade, de luta em luta, em prova. Não, é de glória em glória. É por quê? Porque você vai deixando Deus agir na sua vida, e na medida que você vai melhorando, Deus vai agindo mais e mais você vai tendo experiência com Deus, e mais vai crescendo a unção de Deus na sua vida. E quanto mais você deixa Deus te usar, mais as coisas de Deus fluem. O reino de Deus é prevalecido, é anunciado, é expandido. Para mim caminhar, para encerrar, o Espírito Santo de Deus, ele vai promover o caráter de Cristo em sua vida, e isso vai resultar em santificação. E santificação é algo que começa de dentro para fora. Você se santifica aqui primeiro, e aqui vai santificando o exterior. Não adianta nada você criar uma máscara e dizer: olha como eu sou santo, mas lá dentro não tem nada mais, está seco. Se jogar uma moeda, não, irmão, tem que estar cheio, tem que ser um vaso cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio de Deus, tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Amém? Tá bom de ouvir o Paulo Zeg, né, irmãos? Coloca de pé. Fundo musical acabou ainda. Os irmãos, meu Deus, só a voz dele agora. Nem a musiquinha não tem mais. Vamos colocar de pé para nós orarmos a Deus. Aleluia. Mas graças a Deus, porque a obra da salvação não é feita pelos nossos méritos. Se fosse por aquilo que nós fizéssemos, nós totalmente perdidos estaríamos. Mas então, pastor, então quer dizer que eu devo fazer as coisas erradas, porque eu
Sou salvo é pela graça de Deus, pela obra de Deus, não é por... Não. Romanos 6 diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde em nós? Aí ele mesmo responde, pergunta: não, de maneira nenhuma. Nós fomos libertos do pecado. Como voltaremos para o pecado? Então, depois de salvo em Cristo, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, você deve praticar atos de justiça, de bondade, produzir, fazer aquilo que Cristo faria, não para ser salvo, mas porque você já é um salvo em Cristo Jesus. Deus de maravilha e poder, nós te adoramos, Jesus, porque tu és bom, misericordioso, santo, poderoso, fiel, longânimo, amoroso, piedoso, clemente, compassivo. Senhor, se não for a tua graça e o teu amor para com as nossas vidas, Satanás faria o que bem quisesse de nós, mas o Senhor, por sua graça, bondade, misericórdia, Deus, por seu infinito amor, por sua longanimidade, bondade, benignidade, oh Deus, por sua compaixão, o Senhor tem nos agraciado com a vida. Sim, meu Deus, além da obra espiritual da salvação, também no dia a dia, no decorrer dos nossos anos, o Senhor muito nos tem livrado, apesar da nossa teimosia em correr para os lados errados, tomar decisões erradas, falar palavras que não deveríamos. Todavia, o Senhor, por sua bondade e amor, nos perdoa e nos dá uma nova chance. Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Sim, o Senhor é fiel. A tua palavra diz que ainda que nós não sejamos fiéis, o Senhor permanece fiel. E é por causa desta fidelidade que estamos aqui hoje. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a melhorar na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar o nosso dia a dia, que as nossas palavras sejam mais aprazíveis ao Senhor, que o nosso cotidiano, o nosso modo de vida seja mais honra e glória ao nome de Jesus do que egoísmo e vaidade nosso. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos para a glória do teu santo nome.